Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero falar hoje sobre um assunto, uma pergunta que sempre surge para mim lá no Instagram, que as pessoas ficam desesperadas. Comecei a estudar o sistema Kibe, entendi mais um pouco, entendi um pouquinho, e agora eu vi que o David Kibe tirou 3 IDs, né, das 13 classificações. E agora, nossa, como que eu vou entender? Você usa ainda essas classificações antigas? Como que é a sua consultoria, se você usa ou não? Enfim, eu vou explicar esse assunto para vocês aqui hoje. David Kibe, ele lançou um livro nos anos 80, Metamorfoses. Esse livro não existe em português, nem é mais vendido, ele é vendido assim para colecionadores, um preço bem alto. Nesse livro, ele colocou as 13 Ds, né? Fez um estudo, já pegou de outros autores, eu falo isso no outro vídeo, vou falar. Mas ele montou esse conceito das 13 identidades de imagem e usou muito tempo essa classificação. Mais recentemente, ele tirou 3 IDs dessas 13. Então, agora só teria 10. Qual foi o motivo para ele tirar e quais foram essas IDs? Ele tirou Gamine pura, Classic pura e Natural pura. Qual foi a justificativa dele para tirar? Ele disse que não existe ninguém perfeitamente sem pender um pouquinho para o Yin e sem pender um pouquinho para o Yang. Então, por isso que ele tirou essas 3 classificações. Não foram só essas alterações que ele fez. Ele foi fazendo ao longo do tempo. Ele não lançou um livro novo falando, explicando isso. Aquele livro, Metamorfose, foi o último, o único que ele lançou. Então, ele não lançou um livro, mas ele tem uma comunidade no Facebook que ele explica isso, porque ele tirou, enfim, a explicação foi essa. Outra coisa também que ele tirou, ele alterou, né? Ele ficou muito mais firme na questão de altura, ou seja, ele coloca aí um corte de altura para algumas IDs, e ele baixou alguns cortes. Por exemplo, a Geometry Classic, ou Clássica Dramática, para quem fala em português, quem usa classificação em português, o corte de altura era 1,70. Agora ele colocou o corte de altura para 1,68. Então ele fez algumas alterações desse tipo. O que acontece, assim, o problema, ao meu ver, nisso? Tirando essas 3 classificações, ele também tira com elas todas as indicações de maquiagem, de roupa e de cabelo que são diferentes para as outras subdivisões. Por exemplo, uma natural pura, ela vai ter indicações diferentes de uma soft natural e uma flamboyant natural. Então, o que a gente faz com isso? A gente tira as indicações para ela, a gente encaixa ela no soft e no flamboyant? Foi isso que ele fez. Ele acabou reclassificando algumas famosas que ele tinha colocado como pura. A Grace Kelly é um exemplo. Ele tinha colocado ela como classic pura, passou ela para soft classic. Angelina Jolie era natural pura e virou flamboyant natural. Então ele fez isso com muitas famosas, muitas classificações e realmente gerou aí uma confusão na cabeça das pessoas, para quem já seguia ele há mais tempo. Por que eu não sigo essa nova classificação? Porque existem pessoas, e eu descobri isso nas minhas consultorias, nas observações, que elas não se encaixam perfeitamente na versão soft e na versão flamboyant. Ela vai ficar mais harmônica, no caso das naturals, né? Ela vai ficar mais harmônica nas indicações para uma natural pura. Uma natural pura que vai ser encaixada, porque não existe mais a classificação, numa soft natural, pode ser que algumas coisas infantilizem essa identidade de imagem, justamente porque não é indicado para elas. E se ela cabia perfeitamente na classificação anterior, por que mudar? Então, eu não uso essa classificação nova. A mesma coisa com as Classics. Tem indicações muito diferentes da Classic pura
em relação a Soft Classic e Dramatic Classic, apesar de estarem na mesma família. Isso acontece também com a Gamin. Algumas pessoas vão usar muito melhor as indicações de Gamin do que uma Soft Gamin e Flamboyant Gamin. Então, eu não uso as 10 classificações. Eu uso as 13, porque as 13 já estava ótimo, atende bem. E eu fui notando em quem usa as 10, ou quem só considera as 10 na classificação, uma dificuldade muito maior de encontrar a sua ideia, justamente por ter menos opções e não se encaixar nas indicações do que vão mais para o Yin e mais para o Yang. Um outro ponto é que ele retirou Classic, Gamin e Natural, mas não tirou o Dramatic pura e Romantic pura. Como ele disse que não existe ninguém perfeitamente naquele enquadramento, por que então que ele não tirou Romantic pura e Dramatic pura? Mais um motivo que eu uso as 13 classificações. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu sempre vou colocar novos vídeos por aqui. Tá bom? Muito obrigada.